9 de fevereiro de 2017. Por pouco, o Corinthians não é eliminado da Copa do Brasil por erro administrativo. Em campo, vitória sobre a Caldense. E atacante William Potker, da Ponte, pelo jeito, não vem mais. Hoje é a vez do São Paulo. O tricolor busca a primeira vitória oficial sob o comando de Ceni contra o Motoclube do Maranhão. Botafogo busca empate com o Colo-Colo e avança na Libertadores. Atlético Paranaense perde no tempo normal, mas consegue vaga nos pênaltis. No Palmeiras, o técnico Eduardo Batista busca um substituto para Tietê no meio-campo. E o venezuelano Alejandro Guerra pode estrear neste domingo contra o Ituano no Novelli Júnior. Leandro Donizete é escolhido para substituir Renato e fará a estreia com a camisa do Santos. E ainda, Brasil empata com a Argentina e não tem mais chances de título no Sul-Americano Sub-20. As vitórias de Inter e Flamengo na Primeira Liga e os gols no futebol europeu. Oi, boa noite. Olha, não foi nenhuma apresentação para encher os olhos da fiel torcida, né? Mas o Corinthians foi bem. Fez o suficiente para vencer a Caldense, 1-0, e garantiu a classificação na Copa do Brasil. Na próxima fase, o Timão vai enfrentar o vencedor do confronto entre Remo e Brusque. Vitória à parte, o que acabou ganhando destaque mesmo foram algumas trapalhadas da diretoria corintiana. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Aqui não, senhor! Aqui não tem fute negócio, não te pega! ET de Varginha e Homem-Aranha versus Jô, inimigo público número 1 da Caldense. Ninguém manda estar na hora certa, no lugar exato, como na final do Mineiro de 2015. Hoje não tem gol contra no jogo, porque vai ter muita teia lá na porta do gol da Caldense. Você vem que gol contra, hoje vocês vão levar. Nem que for contra, nós ganhamos. Isso aqui é Caldense. Pega no pé, né? Adversária, né? É bom lembrar porque o episódio que aconteceu, né, do 2015. Não foi culpa tua, você só fez o gol. Fiz o gol do título, impedido, né? Mas... Polêmico, mas é normal. Tem que pôr na conta do Bandeira. É verdade. Provocações também na arquibancada. E não é piada pronta. William Potker não vem mais. Joga e marca gol pela Ponte Preta na Copa do Brasil. E o negócio mela. Nós tínhamos tudo praticamente decidido para ele se integrar ao Corinthians a partir do Campeonato Paulista, isso já era um acordo, e a Ponte, no direito dela, colocou o jogador para atuar, então o Corinthians, a partir desse momento, esquece esse assunto, não fala mais de Potker. Ah, se fosse só isso, por pouco o Corinthians não dança de verdade por um equívoco administrativo e omissão de quem já está por aqui. Moisés, titular, é barrado e sobe com a diretoria para as tribunas do abarrotado Ronaldão. O atleta sabia, por incrível que pareça, o atleta sabia, né? Até conversamos com ele hoje na hora do almoço, perguntamos para ele por que de repente dele não ter comentado, enfim. Por um tris, o Corinthians não é eliminado da Copa do Brasil, independentemente do resultado em campo diante da Caldense. Iria escalar um jogador irregular. O lateral esquerdo Moisés, ainda pelo Bahia, no ano passado, foi expulso na Série B. Teve um julgamento, nesse julgamento, pós cumprir uma automática, ele teve mais 2 jogos, né? E nós não recebemos nenhum comunicado. Acho que esse comunicado deve ter sido encaminhado para o próprio Bahia. Se houve algum descuido, alguma falta, algum detalhe, aí é uma responsabilidade do departamento profissional, minha principalmente, e que graças a Deus conseguimos evitar que ela fosse um pouquinho maior, né, com essa questão, tirando o atleta do jogo. Ele falou sobre isso sim, mas ficou naquela questão de Copa do Brasil, Série B, Série A, a gente estava muito em dúvida na verdade, mas desde o empresário dele soube disso, passou essa informação para nós. Eu assisti o jogo que ele foi expulso, mas eu não sabia da gravidade, que tinha pego 2, 3 jogos, mas graças a Deus deu tudo certo, o Marcel deu conta do recado. Bonita de se ver é a entrada da Caldense, numa noite de gala para Poços de Caldas. Mas com bola rolando, o Corinthians toma conta. Felipe Bastos, Marlone, Gabriel Giroto, tá esquentando.
O goleiro Neguete aparece o tempo todo. Cássio bem menos. Aos 39, Fagner encontra Rodriguinho. Corinthians 1-0. E a renovação, Rodriguinho, sai ou não sai? Isso aí a gente vai ver, vai sentar, se for bom pra todo mundo a gente resolve. A Caldense não tem força para reagir. No segundo tempo, só dá timão. Rodriguinho quer mais um. Jô, o dele. Cássio reaparece quando necessário. Enquanto Neguete não tem refresco e segura a derrota pelo placar mínimo. Missão cumprida. Caldense eliminada de cabeça erguida. Corinthians, sem sustos, exceto por aquele extracampo, avança na Copa do Brasil. É um jogo onde a responsabilidade passa a ser toda do Corinthians e a gente não pode errar. E a gente tem que trazer essa responsabilidade para nós mesmos, fazer valer a força da nossa camisa, a força do nosso time nessas horas. E estou muito feliz. Foram 60% de posse de bola contra 40%, 21 finalizações contra 9%. Aos poucos vamos equilibrando a parte ofensiva para ficar um time bem forte. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma vitória para... O Corinthians fez o seguinte, espantou a zebra, né? Num jogo único, eliminatório, obviamente pode acontecer uma surpresa. Então o Corinthians tratou de se impor desde o começo do jogo. Claro, sem ser brilhante, o Corinthians não é brilhante, mas é um time organizado e competitivo. O Fábio Carille tem lá o seu mérito. Para quem não sabe, ele trabalhava o setor defensivo daquele time do Tite, que era um dos pontos fortes daquele Corinthians campeão com o Tite. Então, em relação a isso, o Corinthians segue bem, não tomou nenhum gol. Tomou um gol, na verdade, na temporada do Vasco, só. Nos outros jogos, o Corinthians não jogou bem, mas não tomou nenhum gol. Esse jogo talvez tenha sido que o Corinthians apresentou um melhor futebol. Claro, considerando também a limitação da Caldense, que é um time apenas esforçado. O Corinthians cumpriu com o papel dele, avançou para a próxima fase. Agora, do ponto de vista de organização, meu Deus do céu, a gente está falando de um clube que é um dos maiores clubes do país. Como é que corre um risco de escalar um jogador irregular? Um erro primário, que poderia custar a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. E queira ou não, é um torneio que garante vaga na Libertadores da América, é um torneio nacional e que também na fase decisiva vai trazer muito dinheiro para o clube, porque imagina-se que o Corinthians, passando de fases, vai ter clássicos pela frente e estádio cheio. Imagina só o que uma falta de atenção poderia trazer de prejuízo ao clube mestre Alberto Helena Júnior. Eu vou absolver o Corinthians, viu, dessa questão. Porque acontece o seguinte, é complicado você se comunicar através de sinais de fumaça, pombo-correio, telégrafo, né? Esses processos modernos de comunicação. Muitas vezes o mensageiro chega com muito tempo de atraso. Muito cansado, ele tem que ir a pé, correndo daqui até o Rio de Janeiro e depois voltar. Meu Deus do céu, o Corinthians teve a pique de... ao entrar em campo já está eliminado no primeiro jogo. É um negócio inacreditável, século XXI. Olha, não dá para acreditar que isso ocorra. Ainda bem que o Alessandro assumiu a responsabilidade, porque geralmente esses caras ficam tudo passando a bola para o outro e tal. Quanto ao Potker, quem é o empresário do Potker? É ligado ao Herman Garcia, não é? É o irmão do Garcia, né? Que é candidato permanente do Corinthians. Porque a relação, nesse momento, fica complicado, né?
no momento que o Corinthians está em crise, o presidente está aí sob a ameaça de ser impeachado, né? Sei lá, essa história está muito mal contada, mas enfim, o Corinthians em campo jogou para o gasto, melhorou no final quando o técnico substituiu. Você lembra que eu disse aqui, que eu no lugar do técnico tirava Felipe Bastos e deixava o Camacho. Deixava o Camacho no lugar dele. O Felipe Bastos ou o Gabriel, mas o Gabriel jogou muito bem, por sinal, ontem. Felipe Bastos, por quê? Porque não tem a mesma capacidade de armação, de articulação de jogada, não tem a habilidade que tem o Camacho, que faz as duas funções, marca e arma, melhor do que o Felipe Bastos. O Felipe Bastos foi contratado. Agora. Então precisa botar, quer dizer, é um negócio complicado, essas estratégias dos clubes brasileiros, né? Segundo, Marquinhos Gabriel no lugar de Giovanni Augusto. E passando o Malone para o direito, para o lado direito. Foi o melhor momentozinho do Corinthians no segundo tempo, no final do segundo tempo, quando fez essas alterações. Tem que ir por aí, viu, Carille? Vai nessa que você vai numa boa. Cheio de mistério, o técnico Rogério Ceni não definiu a equipe do São Paulo, que daqui a pouquinho enfrenta o Motoclube no Maranhão. Ontem, a equipe fez a festa dos torcedores que compareceram ao Castelão. Confira. Véspera de jogo é dia do tradicional treino de reconhecimento do gramado e o São Paulo resolveu abrir os portões do Estádio Castelão, palco da partida de logo mais às 9h30 contra o Motoclube pela primeira fase da Copa do Brasil. Nós jogadores temos que tratar igual como a gente está tratando a torcida, de maneira especial, como eles merecem. Eles não é à toa que eles estão aqui prestigiando o treino de hoje, então acho que com todo o carinho da equipe, a equipe do São Paulo é isso que você está vendo. Quando joga no Nordeste, e a torcida lota, então acho que nós temos que dar parabéns para ele por estar junto conosco o tempo todo. A torcida fez festa, acompanhou a atividade, mas voltou para casa sem saber o time que Rogério Ceni colocará em campo. Olha, eu nem sei te falar, ele não fez nada. Então acho que vocês só vão saber na hora do jogo. Então acho que vocês podem esperar um São Paulo aguerrido. Eu acho que é onde que faltou no primeiro jogo, um pouco de atenção. Eu acho que dessa vez não vai faltar atenção, porque como vai ser só um jogo só, então acho que nós temos que estar ligados 90 minutos. Com Wellington nem afastado por até 6 semanas, a tendência é que Luiz Araújo fique com a vaga. Também existe a expectativa que Rodrigo Caio recue do meio para a zaga, no lugar de Douglas, abrindo espaço para João Schmidt como primeiro volante. Cícero pode ser outra novidade entre os titulares, mas os jogadores que movimentam o noticiário são paulino não participaram da partida e sequer estão no clube, pelo menos ainda. Jusilei e Prato podem estar chegando. Excelentes jogadores, né, os dois, então acho que se vir, vai somar para a equipe do São Paulo. A gente tá precisando de elenco. Eu acho que quanto mais jogadores vir, melhor para a equipe do São Paulo. Eu acho que nós temos que esperar um pouco. Eu não sei se realmente fechou, então, mas se vir vai ser boas contratações. São Paulo vai ter o dia de enfrentar esse esdrúxulo regulamento que bota apenas uma partida logo no começo da temporada. Gente, não é nenhum absurdo você imaginar. Claro, é uma zebra, o favorito é o São Paulo, como era o Corinthians ontem, mas a gente já viu tantas vezes acontecer, um jogo único, de repente o time lá faz um gol, se fecha e o time massacra, e aqui daquelas noites que a bola não entra, pode acontecer. Então, claro, a expectativa é do São Paulo atropelando o Motoclube. Mas eu tenho que admitir também que estou considerando apenas tradição. Eu não conheço o time do Motoclube. Eu não sou capaz de fazer um desenho tático, de destacar os principais jogadores. Realmente eu não conheço o time do Motoclube, não vi jogar. Eu acho que eu não vejo um jogo do Motoclube há anos. Então, e a gente tende a menosprezar aquilo que a gente não conhece. São Paulo, imagino, o Rogério Ceni deve ter visto alguns vídeos, deve ter visto feito na preleção, ou vai usar na preleção, algumas situações do adversário, mas pela lógica o São Paulo tem tudo para conseguir a vitória e se classificar para a próxima fase. É engraçado como as pessoas dão pouca importância à palavra, né?
o verbo. E lá no velho livro, lá diz que antes era o caos. Primeiro veio o verbo. Que o verbo foi o que organizou o mundo. Empate é empate. Vitória é vitória. Empate não é vitória, é empate. Então, se você faz um campeonato, quer fazer um jogo só para economizar tempo, etc. e tal, faz dentro do princípio lógico, vitória e empate. Se empatar o jogo, vai para o pênalti e resolve no pênalti. Simples, sem muita discussão, sem muito papo. Você não pode inverter o significado das palavras. Claro. O empate não pode significar vitória, a não ser que haja dois jogos ou mais. Isso. Entende? Em que há um equilíbrio aí. Outra coisa, São Paulo, às vésperas, não saber o time que vai entrar em campo, acho estranho. Eu tenho a impressão que o Rogério sabe qual time que vai entrar em campo, apenas não quer divulgar, porque para evitar que o motoclube se arme de uma maneira muito especial. O Rogério está com medo do motoclube, hein? Não se trata de medo, mas receio. Sei lá, não sei ter, ou talvez ele ainda esteja em dúvida. Uma coisa, Rodrigo Caio é zagueiro, parece que isso já ficou definido lá na cabeça do Rogério. Mas tem que ser zagueiro mesmo, né? Com o volante ele não funciona adequadamente. Segundo, o Luiz Araújo está jogando. Ele é o ponto esquerdo do São Paulo. E ele é o melhor jogador da última partida do São Paulo. Para o lugar do Wellington Nem, ele tem um jogador que é o Neilton, é a mesma característica. Só que eu não sei por que o Neilton não está entrando. Jogando. Mas, por outro lado, João Schmidt e o Cícero, meu Deus do céu. E começou no banco e deu outra cara pro time. Deu outra que é um jogador extraordinariamente melhor que todos os meio-campistas do São Paulo tem lá, incluindo o Cueva. Incluindo o Cueva. Então tem que jogar João Schmidt, o Thiago, Cícero, Cueva, Neilton, o Chaves e o... É isso aí. A propósito, hoje é o Chaves. Amanhã deve ser Lucas Prato. Já vamos falar aí o Lucas, amanhã, né? Obviamente eu me refiro ao futuro. Aí sim, hein? Aí já dá. Já melhora muito. O São Paulo tem criado oportunidades, mas não tem acertado o gol. Agora, o Lucas Prato não tem jeito. Não, o Prato seria um prato cheio. Um prato cheio. Seria, olha, mas o que o São Paulo precisava mais, o que precisa mais, está contratando o Jusilei também. Que é volante também. Ele tem uma mania de volante. São Paulo tem mania de contratar volante. E não tem meia. É verdade. Entende? Não tem meias. Meia, jogador de... o Lucas Fernandes, sim. Mas o rapaz machucou, ficou um ano parado praticamente, até agora não voltou. Poxa, um pouco de cabeça nesse povo aí. Vai procurar, tem jogador com qualidade jogando aí no Brasil, a torta e a direita, não precisa ir. Mas tem os empresários, né? Tem os empresários. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Você acha que o São Paulo avança na Copa do Brasil? Ontem a enquete é se o Corinthians ia avançar na Copa do Brasil. E deu não. Deu não 68% dos votos. E hoje, o São Paulo avança? Sim. Avança? Avança. Um avanço com todo esse mistério que o Rogério Ceni faz? Bom, é dever do São Paulo, como era dever do Corinthians ontem, avançar. Você já imaginou a fumaça que vai dar se o São Paulo perder no motoclube? Bom, é dever, né? É obrigação, igual o Coringão ganhou de 1-0 só, mas enfim, passou, né? Bom, foi no sufoco, mais um gol do atacante Rafinha aos 36 do segundo tempo, garantiu a classificação do Audax, que venceu o América de Natal por 1-0. Veja como foi o jogo na reportagem de Vinícius Rodrigues. Lá no gramado, Osasco Audax contra América de Natal. O time da casa, precisando vencer para avançar, não abriu mão do estilo de jogo audacioso. É isso mesmo. Passes,
Passes e mais passes, posse de bola e sem chutão para frente. A cara do time de Fernando Diniz, que nessa fresca noite de quarta-feira completou 100 jogos pelo time de Osasco. Vindo de vitória contra o São Paulo no Paulistão por 4-2, o alvirrubro manteve a pegada atacando em bloco com 10 e defendendo com os 11. Felipe Rodrigues encheu o pé. Marquinho também. Ataque contra a defesa no José Liberati e o time potiguar jogando pelo empate. Pedro Carmona, que teve passagem apagada pelo Palmeiras em 2011 e 12, quase fez de falta. Segundo tempo, e o cenário seguiu o mesmo. Jogo de um lado só do campo. Hugo chutou na rede do lado de fora. Rafinha parou em Fred. Damasceno recuou. O jogo se encaminhava para um 0-0, melancólico placar que eliminaria o Audax. Só que aos 36 do segundo tempo, lá do outro lado do campo, Danielzinho pegou a bola na ponta e cruzou para a área. E aí, na insistência, na raça, no amor, ufa, saiu o gol. Foi chorado, mas foi. Rafinha, o homem do gol. Audax 1-0 em cima do América. Um gol de muita luta, como o jogo estava proporcionando. Claro que a gente sabia que ia ser difícil. Isso daí foi um gol na vontade ali, que a gente sabia que a bola ia entrar de um jeito ou de outro. Os potiguares foram para cima e Jean Patrick enviou a bola para um beliscão na trave. 3 minutos de acréscimo e nada mais no placar. 1-0 e Audax classificado. Festa do time de Fernando Diniz, que completou 100 jogos nesta noite. Bom, completar 100 jogos com o Audax para mim é uma grande alegria e ainda mais com essa vitória de hoje. Que é a primeira vez que eu dirijo o Audax numa competição nacional, um adversário tradicional, que jogou muito bem dentro da proposta que eles vieram aqui, jogaram muito fechado, uma marcação muito baixa e muito forte. Jogo que a gente sabia que ia ter muita dificuldade, porque a gente veio com o cansaço do jogo de São Paulo e a gente treinou muito para jogar contra o São Paulo, que era um jogo taticamente completamente diferente do América. A gente não teve tempo para treinar, só conversamos e os jogadores conseguiram se superar e tivemos a classificação merecidamente. O Fernando Diniz no Audax, eles sugerem, ou melhor, sugere uma reflexão sobre o futebol brasileiro. A gente está cansado de ver no Brasil, tem um monte de experts, todo mundo entende, torcida organizada fica lá, queremos jogador, como se fosse só isso, bota lá qualquer Zé Mané para comandar e está tudo certo. Ele é a prova de que o futebol, se você tiver respaldo de diretoria para trabalhar, tempo para desempenhar para adotar uma filosofia, sabe, segurança e conhecimento tático, você monta um bom time independente. Claro que ele vai lá, ele observa jogadores que se encaixam, mas que são adequados ao sistema que ele quer. Ele faz quase o papel do manager, ele que vai lá fuçar, garimpar, mas enfim. E ele consegue com jogadores que não são conhecidos do futebol brasileiro. Você tem aí o Carmona, um, outro e tal. Repetir o mesmo esquema e apresentar o mesmo sucesso. Quer dizer, se os clubes não fossem tão reféns das cornetas, dos torcedores entendidos, você poderia ter um trabalho... Mídia também, imprensa, esportiva, também despreparada. Que só vê resultado, né? Não se preocupa com o desempenho, mas com o resultado. É uma mídia que tem clube, é torcedor, o sujeito que vai lá, pega o microfone, escreve e é torcedor, não é um analista, na verdade. Pois é. Olha como o futebol brasileiro poderia ser melhor se tivesse essa mentalidade. A questão do Audax, me parece que o segredo básico, quer dizer, forma de treinamento, é uma coisa. Agora, básico é o seguinte, o princípio do Fernando Diniz é bola no chão, troca de passe, desde lá do goleiro até o centroavante. É o mínimo, é o elementar em futebol, minha gente, que o pessoal esqueceu.
chutou para escanteio, esse princípio básico. Só a ligação direta da bola viaja. Só! É o bicão lá, aquele que a torcida vibra quando ele dá o bicão lá para frente. Quer dizer, macho, não sei o que. Nada, bola rolar. Lembra que quando ele começou com essa brincadeira no Audax, o pessoal gozava, porque o goleiro errava o passe, porque apertava e entregava o jogo e tal, e coisa. Não, ele foi, insistiu, ele tem noção, ele sabe o que quer. Não é esse Maria vai com as outras. Ele sabe o que quer. E ele foi lá e está fazendo esse trabalho magnífico no Audax e faria muito melhor num clube grande, que eu não sei porquê. Quer dizer, sei, né? Por causa disso. Porque ele é mais inteligente do que a maioria dos dirigentes, né? Além de Motoclube e São Paulo, há mais 2 jogos, né, que movimentam a rodada desta noite na Copa do Brasil. O São José do Rio Grande do Sul recebe o Sampaio Corrêa às 7h15 no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. E às 9h na Arena das Dunas, em Natal, o Santos do Amapá enfrenta o Vasco. Veja os gols da quarta-feira. Na Bahia, o Curitiba visitou o Vitória da Conquista e viu o time da casa abrir o placar no comecinho do segundo tempo com Todinho, 1-0. De cabeça, o zagueiro Erley deixou tudo igual e garantiu a classificação ao Coxa, 1-1. O próximo adversário será o Asa de Arapiraca. Em Goiás, o Vitória despachou Lusiânia do Distrito Federal e avançou na competição. Cleiton Xavier fez 1-0, primeiro gol dele com a camisa do time baiano. No segundo tempo, Paulinho arrancou pela esquerda, tentou o cruzamento e o goleiro Dida aceitou, 2-0. Agora o Vitória enfrenta o vencedor do jogo entre Anápolis e Bragantino. O Sport foi até Alagoas encarar o CSA e voltou para casa com a classificação na bagagem. Richelli, logo aos 12 minutos, começou os trabalhos com este golaço, 1-0. O CSA conseguiu empate depois da batida de falta de Everton Heleno. Magrão defendeu e no rebote Alex Henrique, em posição irregular, deixou tudo igual. No começo do segundo tempo, Everton Felipe arriscou o chute cruzado, a bola desviou na zaga e entrou, 2-1 Sport. O terceiro saiu com Rogério, ele recebeu na frente e tocou com categoria no canto do goleiro. Para fechar, Diego Souza tentou deixar o dele, Jefferson defendeu o chute, mas no rebote Thalisson fez mais um e ficou nisso 4-1. O próximo adversário será o 7 de Dourados, do Mato Grosso do Sul. A Ponte Preta visitou o Campinense, venceu o jogo e agora irá pegar o Cuiabá na segunda fase da Copa do Brasil. William Potker de pênalti e Lins fizeram os gols da vitória por 2-0. Pela Copa da Primeira Liga, a quarta-feira teve duelos entre cariocas e gaúchos. Contra os reservas do Grêmio, o Flamengo viu o Berril marcar o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra logo na estreia. E no Beira-Rio, o Inter venceu o Fluminense pelo placar mínimo. Veja os gols. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Fluminense por 1-0 e assumiu a liderança do Grupo 1 da Primeira Liga. Charles fez o gol do jogo aos 24 do primeiro tempo. Pelo Grupo 2, o Flamengo venceu o Grêmio e segue com 100% de aproveitamento em 2017. Everton marcou o primeiro do time carioca. E Berril, estreando pela equipe, deixou o dele para fechar a conta no Mané Garrincha. 2-0 e fim de papo. Gostou do Flamengo? Olha, eu acho que o Flamengo vai ser um time a fazer sucesso aí ao longo da temporada. O Berril estreou, fez um gol de puro oportunismo, mas errou mais passos do que acertou, mas enfim, era uma estreia em poucos minutos e tal. Acho que o Flamengo está montando um belo time. O que eu me espanto é que não deveria mais, né? Porque isso é tão recorrente, é uma rotina, né? É com essa incapacidade dos dirigentes brasileiros. Eles inventaram esse troço de liga, de Primeira Liga, que deveria ser um embrião para a grande liga, aquela que seria a que iria controlar o futebol brasileiro, moralizar, racionalizar o nosso calendário. Primeiro, eles impingem mais um campeonato já nesse calendário triste. Calendário encharcado de jogos.
Segundo, eles que criaram a liga começam a botar o time em reserva. Quer dizer, eles mesmos declaram publicamente que a liga não presta. Entendeu? Mas é inacreditável isso. O que é que passa na cabeça dessa gente? O Grêmio, por exemplo, nem o técnico mandou lá pro jogo. Talvez seja mais um dinheirinho da televisão, né? Bota lá o dinheirinho. Copa Libertadores da América. 2 partidas hoje definem os últimos classificados para a terceira fase da competição. Depois de vencer por 1-0 no Equador, o Independiente del Valle visita o Olímpia, no Paraguai, com a vantagem do empate. No Peru, o Universitário recebe o Deportivo Capiatá, da Venezuela, em situação tranquila, já que no primeiro jogo venceu por 3-1 fora de casa. E ontem, os 2 brasileiros que estão disputando a fase eliminatória da Libertadores sofreram, mas eliminaram 2 gigantes da América do Sul e estão na próxima fase. Olha, achei que não fosse dar nem para Atlético nem para Botafogo. O Botafogo ainda mostrou um poder de reação, conseguiu um gol no final do jogo, e o Atlético nos pênaltis. Vamos ver se passa da próxima fase, mas foi suada essa classificação. Não, e uma belíssima classificação, porque enfrentaram 2 times importantes, tradicionais, o Colo-Colo e o Milionários da Colômbia. Pelo Sul-Americano Sub-20, que acontece no Equador, a noite de ontem teve clássico entre Brasil e Argentina. O time canarinho precisava vencer para continuar na briga pelo título, mas acabou sofrendo um empate depois de estar 2 vezes à frente no placar. Veja os gols. A seleção brasileira Sub-20 deixou escapar a chance de brigar pelo título do Sul-Americano da categoria. Na noite de ontem, contra a Argentina, os garotos do Brasil começaram bem, marcando o primeiro com Richarlison. Os argentinos partiram para cima e conseguiram o empate com Mancilha, aparecendo livre na segunda trave. No segundo tempo, Felipe Viseu, de pênalti, colocou o Brasil de novo na frente, 2-1. Só que aos 49, Martínez definiu o empate com este gol de cabeça. Agora a seleção de Rogério Micali precisa de uma vitória sobre a Colômbia no sábado para garantir uma vaga no Mundial Sub-20. Se esse aí é o prenúncio do futuro do futebol argentino e futebol brasileiro, estamos roubados, viu? Porque tanto a Argentina quanto o Brasil apresentaram um futebol muito fraco nesse campeonato. O Brasil ainda tem uma chance de se classificar, já estava classificado, ganhando o jogo 2-1, foi permitir esse empate. No último segundo do jogo, eu estava assistindo o jogo, gravando, aí chegou, estava já no finalzinho, o Brasil ganhando, falei, acho que eu vou mudar de canal. Falei, não, eu acho que vai sair um gol. E saiu o gol do cara, é absurdo, uma bola levantada, alçada na área, o jogador sozinho entre 2 defensores brasileiros, bate de cabeça, faz o gol. Olha, o Neres, que é o melhor jogador desse time, né, e dessa geração, talvez, ele resolveu virar estrelinha e tal, tomou cartão, novamente tomou cartão ontem, teve que ser substituído, que prejudicou muito o Brasil. Olha, tá mal esse time, viu? Tá certo. Não vai falar, Celso? Não. Hoje você não quer falar? Eu não quero falar. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a nossa página Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta, endereço tvgazeta.com.br, tem o nosso Instagram também, Gazeta Esportiva. Ê, Rodrigão, tá fazendo pegadinha comigo, hein? Pensa que eu não vi? E o Mesa Redonda desse domingo, você acompanha Corinthians e Santo André, São Paulo e Ponte Preta. Nós vamos estar ao vivo com as informações fresquinhas, quentinhas de Ituano e Palmeiras. E além disso, nós vamos contar com a presença do técnico do Timão, Fábio Carilli. Então, o programa está imperdível, tá certo? Sabe o que o Mesa Redonda pode mostrar no domingo? O quê? A apresentação do Lucas Prato. Sério? Segundo informações, chegam lá da redação, já está tudo certo. Vem para São Paulo amanhã para assinar contrato. E vai assistir o jogo, não é isso? E pode ser apresentado já no domingo
no Morumbi, quando jogam São Paulo e Ponte Preta. Bom, então tem que ganhar da Ponte Preta para a festa ficar bonita, ou vai ser apresentado antes do jogo, melhor? Independentemente da vitória, só a chegada do Lucas Prato já faz o São Paulino rir à toa. Melhor antes do jogo. Melhor que o Caleri, viu? Que a torcida gosta claro tanto, que é. Mais jogador. Campeonato Paulista, em partida antecipada da terceira rodada do estadual, Red Bull Brasil recebeu o Santo André no Moisés Lucarelli e as equipes ficaram no empate em 1-1. Os donos da casa saíram na frente com um gol de pênalti marcado por Elton. Fernando Neto empatou para o Ramalhão. Com o empate, o Red Bull assume provisoriamente a liderança do Grupo B, mesmo sem ter vencido ainda no campeonato. Já o Santo André é o terceiro do Grupo C, com 2 pontinhos. Hora de falar do Santos, que aproveita a folga no calendário desse meio de semana para treinar, para se preparar e para enfrentar o Red Bull Brasil domingão, 11 da manhã no Pacaembu. Com uma importante novidade, o técnico Dorival Júnior já definiu a equipe para enfrentar o Toro Louco. O técnico Dorival Júnior já definiu o substituto do volante Renato, que está lesionado. Leandro Donizete deve fazer a sua estreia com a camisa do Santos. E ao comentar as dúvidas da torcida sobre a sua qualidade na saída de bola, citou um craque que vestiu a camisa 10 do Atlético Mineiro, onde atuaram juntos por 2 anos. Joguei, nunca ninguém me falou isso, que eu só sei marcar só. Todo mundo falava, não, sabe jogar. Depois que eu ouvi do Ronaldinho isso aí, então, imagina só. Então, eu levo isso comigo e tenho certeza que eu tenho qualidade também. Errar, todo mundo erra. Importante a gente correr atrás ali e tenho certeza que eu vou fazer um grande jogo se ele optar por mim. O restante da equipe que vai enfrentar o Red Bull domingo no Pacaembu também já foi definido. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca na zaga. No meio-campo, Leandro Donizete, Thiago Maia e Lucas Lima. No ataque, Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. Tá empolgante esse Santos nesse começo de temporada, né? 2 jogos, tudo bem, adversários fracos, mas não é sempre que você começa uma temporada vencendo por 5, depois por 6. Eu, sinceramente, acho que o Santos vai, assim como aconteceu no ano passado, vai ser o dono do futebol mais bonito do futebol brasileiro. Sem dúvida. Agora, precisamos ver como é que vai reagir o Santos sem o Renato, que é o âncora do time, né? Sim. Ele é o jogador que distribui o jogo ali desde trás e que dá, portanto, um padrão de passe, né, exato para o time inteiro. O Leandro Donizete, ao contrário do que vive dizendo por aí o pessoal, não é apenas um marcador, não. Ele também tem um bom, não é brucutu, ele também tem um bom passe, tinha pelo menos. Ultimamente é que ele está exagerando, talvez por causa da idade, da marcação mais do que no passe. Vamos ver também, é uma oportunidade para ver como é que ele vai se haver lá nesse time novo do Santos, novo, velho. Com a lesão de Tietê, o técnico Eduardo Batista tem que escolher um substituto para o meio-campo ali do Palmeiras. E candidatos para essa vaga não faltam. Veja com Jonas Campos. O autor do gol palmeirense na estreia do Paulistão está fora de combate. Com uma fratura no ombro, Tietê desfalcará o Palmeiras por pelo menos 4 semanas. O substituto? Difícil dizer em um elenco com tantas estrelas no meio-campo. Nessa posição ele tem bastante, viu? Mas o Eduardo vem treinando bastante. Eu acho que ele sabe quem que pode entrar ali, quem pode fazer par com esse cara do meio. Quem escolher, com certeza, vai fazer o melhor. Para a partida deste domingo contra o Ituano, no Novelli Júnior, opções não faltam a Eduardo Batista. A tendência é que o treinador promova a estreia do venezuelano Alejandro Guerra, que já está com toda a documentação regularizada. Michel Bastos, Vitinho e o próprio Thiago Santos correm por fora. É briga de cachorro grande. Se o recém-chegado Felipe Melo é o pitbull do meio, Thiago não fica atrás. Um brinca aí que é tal de Rottweiler aí. Não, mas é legal essa posição. Acho que é bom ter jogador desse jeito que pega bastante. Diferente do ano passado, às vezes eu usava mais, não tanto o primeiro volante, né? E esse ano já está usando o Felipe Melo, e tem eu agora também, que igual o jogo passado eu entrei. Para reforçar ainda mais o time, o Palmeiras pode ter Yerry Mina e Moisés entre os relacionados. Elenco de primeira, mas que ainda sente a falta de um homem-gol, já que o saudoso Gabriel Jesus hoje brilha no futebol inglês. Virou rei já lá, né? Tá bem demais. O
cara sempre fazendo gol, sempre falo com ele, todo dia a gente troca mensagem. Sempre dou parabéns pelo que ele está fazendo lá. É um cara que merece sempre eu falei aqui que pela pessoa que ele merece estar vivendo isso. Se Jesus, por enquanto, não volta mais, Borja, destaque da última Libertadores, está chegando. O Palmeiras está cada vez mais próximo de oficializar a contratação do atacante Miguel Borja, que viria para ser o novo camisa 9 do Verdão. O diretor de futebol Alexandre Matos está na Colômbia e a informação é de que pouquíssimos detalhes separam o jogador do Palmeiras. Borja, inclusive, nem foi relacionado para a partida do Atlético Nacional de Medellín hoje pela estreia do campeonato colombiano e já até manifestou o desejo de atuar no futebol brasileiro. Tudo devidamente apalavrado e Borja pode ser anunciado no Verdão a qualquer momento. Todo mundo sabe que é um grande jogador. Se ele chegar a vir, vai ser muito bem recebido, porque quem vir para acrescentar no elenco, a gente com certeza vai receber muito bem. Como eu falei, é um grande jogador. Se vir, todo mundo sabe que faz gols, é muito bom jogador. E vai ser muito bem recepcionado aqui no Palmeiras. Até amanhã deve ter uma definição. Tem uma proposta também do futebol chinês pelo Borja. Está sendo estudado. Pelo que a gente tem acompanhado, que vem de informações de lá, é que, na verdade, o interesse dele é vir para o Brasil. O dinheiro não seria tanto problema assim, até porque também a proposta feita pelos chineses não é tão maior assim que a do Palmeiras. De qualquer forma, cabe ao Alexandre Matos usar o poder de argumentação dele para convencê-lo a vir para o Palmeiras definitivamente. Parece que a coisa está pegando no percentual dos direitos federativos, dos direitos econômicos do jogador. O Palmeiras está querendo comprar e ter o direito de 70%, enquanto que o Nacional quer 50%. 50%. Mas está para resolver isso, parece que já está praticamente decidido, porque quem decide é o jogador. E o jogador quer vir para o Palmeiras porque ele sabe que ele vai se projetar mais para o futebol europeu do que se ele for para a China. Que é o sonho dele, né? Bateu na trave agora, claro. Tinha aí a possibilidade de ir para o Genoa e isso. Não aconteceu. Enfim, agora, para o lugar do Tietê, o negócio não é tão... Embora o Palmeiras tenha um monte de jogadores, eu acho que o jogador que mais ou menos está ali próximo do perfil como jogador é o Michel Bastos, que pode fazer uma função tanto defensiva quanto ofensiva do que os outros. O Guerra não vejo nessa posição. O Guerra é um meia mais ofensivo, mais avançado. E não sei como é que o nosso querido Eduardo Batista vai resolver essa questão. Como ano passado o Cuca estava jogando com Moisés e Tietê, agora tem o Felipe Melo. Talvez o Eduardo coloque o Moisés para fazer... Não, se tiver o Moisés, não tem talvez. Moisés entra lá, nem tem para tirar o Felipe Melo. Tá louco, foi o maior jogador do Campeonato Brasileiro. Para mim também. Um jogador completo de meio de campo, né? Joga em qualquer posição ali do meio de campo. Exatamente. Porque se tiver, mas o Moisés não tem condição de jogar agora. Então, ele tem que escolher entre esses que estão aí aptos. E entre eles, eu acho que tem um perfil mais próximo do Tietê é o Michel Bastos, né? Agora ele vai lá treinar para ver como é que vai funcionar melhor. Voltamos a falar do Corinthians, que venceu a Caldense ontem por 1-0 e agora começa a se preparar para receber o Santo André no sábado, 9 horas da noite, na Arena em Itaquera. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. A grande novidade do dia aqui no Corinthians foi a presença de Jadson pela primeira vez treinando aqui no campo do CT Joaquim Grava. O jogador, que assinou o contrato na última segunda-feira, será apresentado nesta sexta, logo depois do treino da manhã. Autor do gol da vitória sobre a Caldense pela Copa do Brasil, Rodriguinho falou sobre o retorno de Jadson. É um jogador de muita qualidade, que tem uma história no clube, né? Fez um excelente ano aqui, conseguiu títulos, fez muitos gols, deu muitas assistências, a gente espera isso dele, né? A volta de Jadson pode ajudar a começar a resolver o principal problema apresentado pelo Corinthians neste começo de temporada.
Se o time está seguro defensivamente, tem mostrado muitas dificuldades na hora de criar jogadas de ataque. Os 2 resultados para valer dessa temporada foram magrinhos. 1-0 contra o São Bento pelo Campeonato Paulista e 1-0 contra a Caldense pela Copa do Brasil. Nossa equipe já não toma gols em alguns jogos. A gente vai pegando ritmo, se entrosando, se conhecendo um pouco mais ali para que a gente possa fazer mais gols, criar mais jogadas. O principal jogador do momento no Corinthians, Rodriguinho, está na expectativa de renovar o seu contrato. O jogador, que teve uma proposta do Fenerbahçe da Turquia recusada pelo Corinthians neste começo de ano, garante que não está tão preocupado assim com isso, que tudo está nas mãos de seus empresários e que ele está feliz e focado aqui no Timão. Feliz em poder estar aqui, vestindo essa camisa, representando essa nação, ajudando meus companheiros. E as conversas de inovações, elas vão acontecer, meu empresário está cuidando de tudo, até que a gente chegue a um acordo. Tem que segurar o Rodriguinho, não tem outra alternativa. Tá louco, o melhor jogador do Corinthians hoje. É verdade. Eu queria aqui aproveitar esse tempinho para dar um abraço e dar os parabéns à jovem, bela vereadora lá de Araraquara, Tainara Faria, que se negou a ler como determinava o regimento interno da Câmara no dia o início da legislatura, que obrigava, que sugeria que lesse um texto religioso. E ela se negou, lembrando um detalhe legal, jurídico e consciente. Nós vivemos um Estado laico. Pela Constituição, o Brasil é um Estado laico. Não pode misturar uma coisa com a outra. Ou então abre para todos os textos religiosos de várias seitas, crenças e religiões que existem por aí. Não dá para ser um só. Fim da enquete do site gazetesportiva.com. Você acha que o São Paulo avança na Copa do Brasil? Deu que sim, mas não era. Você acha que sim? Deu que sim, 71% dos votos. Mas o Corinthians, o povo achou que ia ser eliminado. São Paulo, o povo acha que vai avançar. Tá vendo? A voz do povo. Não é a voz do Rogério Ceni. Gente, o programa termina aqui. A gente volta amanhã a partir das 6 da tarde, porque agora com o Jornal da Gazeta. Eu volto no Jornal da Gazeta. A gente se vê lá. Tchau. Tchau, mestre.